Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo ao 15º episódio do Psicanálise Paralela. Se você tem acompanhado esse percurso, você sabe que o Paralela é um projeto para refletir sobre o campo da psicanálise, seja por textos de autores do campo ou de autores fora do campo, independentemente do posicionamento em relação à psicanálise. A ideia é colocá-los em debate, colocá-los em questão, né? E eu tenho achado bastante interessante a proposta do projeto, porque ela permite, pelo menos tem me permitido, não sei como está sendo isso para você, dar um passo a mais do que as leituras superficiais dos textos e articular um conjunto de questões que geralmente passam despercebidas pela gente. Então a ideia é pegar esse texto, qualquer que seja, que tem toda a sua tessitura e que às vezes a gente passa raspando por ele, e abri-lo, para que a gente possa pegar cada um desses fios que estão colocados ali e expandir ao máximo possível, de maneira tal que a gente consiga refletir sobre novas questões, alcançar essas questões e também aumentar a nossa capacidade de crítica, de reflexão e, por consequência, de escuta no campo da clínica. Acho que esse é o objetivo principal, o cerne aí. Claro que eu quero divulgar meu trabalho, eu quero tornar mais conhecido esse material, quero provocar um pouco quem está aí acompanhando, mas a ideia mesmo é provocar esse espírito do paraler, né? E é valioso pensar isso, pelo menos para mim. Espero que você esteja gostando, tá? Inclusive, se você gosta, deixa seu comentário, curte aí o vídeo, porque isso ajuda bastante a chegar a outras pessoas, tá bom? E compartilha também, tá? Inclusive, isso me faz lembrar um ponto, assim, no texto que eu apresentei no episódio 8, que é o texto Explicações, Aplicações e Orientações, em que o Freud fala sobre o campo da psicanálise e algumas questões relacionadas à prática, à validade, à teoria, etc. Ele fala algo que me chamou muita atenção, que é o seguinte: geralmente a gente está buscando teorias e muitas vezes a gente procura teorias muito rasas, muito superficiais para pensar diferentes questões, quando na verdade deveríamos buscar teorias que são complexas, que podem aprofundar o máximo possível um conjunto de questões e leituras. E a psicanálise para o Freud seria isso, esse campo que dá a condição de se aprofundar em diferentes questões e pensá-las a partir da própria teoria, que é bastante complexa, articulada, cheio de possibilidades aí, tá? O texto que eu pensei para esse 15º episódio é um dos capítulos do livro De Que Amanhã, que é um conjunto de diálogos do filósofo Jacques Derrida com a psicanalista e historiadora da psicanálise Elisabeth Roudinesco. Esse livro tem 9 capítulos, o último é o capítulo Elogio da Psicanálise. Vou mostrar para vocês, esse aqui, ó. E é um livro muito interessante que foi feito com base nos diálogos deles que foram transcritos. Eu vou caminhar devagarzinho nesse primeiro episódio, porque eu acho que eu não vou dar conta do capítulo. Ele tem 35 páginas, eu pretendo ir um pouco mais devagar nele, né? Acho que é um pouco parecido com o que eu fiz no texto do A Ciência e Verdade do Lacan, porque eles colocam muitas referências e eu quero me aprofundar nelas, tá? E aqui no prefácio, para apresentar a proposta do livro, vou ler alguns trechinhos para você entender. Olha só. Disse assim: esse livro, né, é uma troca cuja lógica se constrói ao longo de 2 discursos que se cruzam sem jamais se fundirem e se respondem sem verdadeiramente se opor. Assim, enunciam-se diferenças, pontos de convergência, descobertas de um pelo outro, surpresas, interrogações, em suma, uma espécie de cumplicidade sem complacência. E aí ela apresenta o que tem nesse livro, né? No primeiro capítulo evocamos a questão da herança intelectual dos anos 70, tão depreciada atualmente. No segundo, tratamos dos múltiplos empregos de ambos os lados do Atlântico da noção de diferença, sexual, étnica, cultural, etc. No terceiro, abordamos o problema das transformações da família ocidental. Passamos em seguida, no 4º capítulo, a uma reflexão sobre a liberdade humana, para nos interrogar no 5º sobre os direitos dos animais e os deveres que o homem contrata com eles. Numa 6ª parte, interpelamos o espírito da revolução depois do fracasso do comunismo. Os 2 últimos capítulos são dedicados, um à atualidade da pena de morte e à sua necessária abolição, o outro às formas modernas de um antissemitismo presente e por vir. O livro se conclui com um elogio da psicanálise, nossa referência comum ao longo de todo esse diálogo, que é o capítulo 9 e que eu pretendo apresentar a partir desse primeiro episódio, o episódio 15 do Paralela, tá? A ideia é, de fato, caminhar
por esse texto que ficou muito interessante e que toca em diferentes aspectos do campo psicanalítico e das leituras dessas duas pessoas que estão aí colocadas. Se você conhece um pouco mais, não sei, de qualquer modo eu vou tentar apresentar quem são essas duas pessoinhas aí que são bastante importantes, tanto para a psicanálise quanto para outros campos. A Elisabeth Roudinesco, ela é francesa, já nasceu ali, conviveu imersa no campo psicanalítico, porque a mãe dela era psicanalista, próxima do Lacan, e ela foi se construindo principalmente no campo da história da psicanálise. Ela tem vários livros, a História da Psicanálise na França, 1 e 2, a história do Lacan, a biografia contextual e conceitual do Lacan. Agora ela lançou recentemente a biografia do Freud, uma nova leitura da vida do Freud. Tem um livro Por que a Psicanálise, bastante interessante. Nela tem também um dicionário de psicanálise. Ela caminha por essa via da historicização do campo psicanalítico. E o Jacques Derrida, ele faleceu em 2004, um filósofo franco-argelino que se destacou no movimento intelectual do estruturalismo, principalmente num segundo momento, num pós-estruturalismo, por conta da sua proposta de desconstrução do campo da metafísica e, por consequência, dos campos do pensamento ocidental. Acho que vale a pena tirar um tempo desse episódio para apresentar um pouco do Derrida, para você ter uma noção, até para eu deixar alguns textos e tal. De qualquer modo, eu deixo até uma referência no link da biografia dele e vários textos. Tem um dos sites do pessoal da Mailticar que tem vários elementos, vários materiais, conteúdos e vários livros em PDF do Jacques Derrida, alguns dos quais eu vou citar aqui para gente, que ele próprio, na conversa com a Roudinesco, cita para conversar. Bom, o Jacques Derrida, ele se destacou num certo momento, quando ele começou a construir um projeto de desconstrução. Esse é um conceito importante dele, de desconstrução do campo da metafísica, de como que o pensamento ocidental se baseia muito nas concepções metafísicas, e a crítica dele era de tomar o próprio campo do pensamento ocidental a partir das noções da linguística e do campo das ciências humanas. Então ele utilizou o seu método para analisar o próprio campo que pensaria esses métodos. Então ele fez uma análise desses processos, desconstruindo-os. Isso se sustentando na ideia da desconstrução, que é mais ou menos assim. Todos os termos que a gente utiliza quando a gente vai construir os campos filosóficos e de pensamento tem por base um conjunto de conceitos que lhes são valiosos. Mas esses conceitos geralmente são tratados como transcendentais, como metafísicos, como se tivessem já um sentido, um significado próprio a eles mesmos. E por conta disso, a gente vai lá, ele vai falando, por exemplo, um dos textos que ele cita, que está dentro do livro, esse livro aqui, A Escritura e a Diferença. Tem um desses textos que eu acho que vale a pena a gente conhecer, você dar uma lida, chamado A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso das Ciências Humanas, que ele vai começando a fazer uma crítica, uma reflexão a como todo o campo vai construindo, o campo de pensamento, vai construindo uma certa estrutura para pensar esse campo. E essa estrutura é marcada por algum tipo de signo, palavra, conceito, que funciona como um ordenador dessa estrutura, que serve para entender o que é essa estrutura. Ao mesmo tempo, está fora dessa estrutura porque ele, na medida em que ordena, não está dentro, ele tem uma função ali de organizá-la. Por outro lado, é geralmente tratado como algo que tivesse um sentido próprio. E aí a gente tem N termos, como por exemplo Deus, o homem, a verdade, o ser, o sujeito, etc. Todos esses termos vão comparecendo aí e servindo para estruturar um conjunto de reflexões. O problema é que eles tendem a ser tratados como se tivessem um sentido próprio, transcendental, e aí fossem termos metafísicos. Mas o Derrida está tentando mostrar nessa discussão, e é esse o trabalho, o projeto dele, digamos assim, o programa que ele se propõe, de fazer uma desconstrução. E a desconstrução tende a tomar esses termos como se fossem termos de uma própria linguagem que está ali colocada, portanto, considerados a partir
da diferença em relação aos outros termos, da construção nas frases, na tessitura, no texto que está ali colocado. Isso porque ele vai fazer algumas discussões muito importantes, mostrando como que o pensamento ocidental se fundou num binarismo, num antagonismo entre o logos, a palavra, e a escrita, fazendo com que a palavra, o logos, a razão, digamos assim, ganhasse um destaque maior em relação à escrita, que seria somente uma forma de registro da palavra enquanto tal, que é um pouco da própria questão do significante, se a gente pensar. Mas ele vai dizer que, por conta disso, o pensamento ocidental é muito marcado por um fonocentrismo, marcado por uma valorização da palavra enquanto tal. Mais que isso, marcado pela valorização do logos. Então ele é fonocêntrico e logocêntrico, por conta do logos enquanto palavra, enquanto razão, mas a palavra falada também, né? E a escrita seria algo de menos valor. O que ele vai caminhando é para mostrar que, de uma certa maneira, o campo do pensamento ocidental foi se construindo em função de uma certa presença. E aí, quando a gente fala de Deus, do homem, do sujeito, do ser, etc., a gente está colocando uma presença que ordena, que estrutura um conjunto de elementos em torno dela. Mas o que está em questão é marcar o lado daquilo que não está ali colocado de forma presentificada, mas que está presente nas diferenciações. E é essa a mudança que o Derrida vai fazendo. Ele usa um termo, esse programa da desconstrução está num livro dele chamado Da Gramatologia, que é o logos, o discurso sobre a grama no sentido ao traço, porque a questão dele é pensar o traço e não a palavra. Esses dois termos fazem parte do campo lacaniano também. E um conceito importante aí nesse programa de desconstrução é o que ele chama de différance, que é um neologismo que ele cria para propor exatamente isso que ele está pensando em discutir. Différance é uma modificação da palavra différence, do francês, que ela é escrita com um ezinho. Eu estou colocando aqui para a gente poder entender essa diferença. Então a palavra diferença no francês se escreve différence, com EN no meio. E você lê an, né? Só que ele colocou um A no lugar desse E. E ficou différance. Você lê e escuta da mesma forma, mas a grafia é diferente, ou seja, no que diz respeito à letra, você tem uma modificação, embora não modifique nada no sentido da escuta, no aspecto fonético, né? No sentido do significante. E aí, isso ele produz em função da junção da palavra différance, que é diferença, com a palavra diferir, que diz respeito a postergar, adiar, colocar adiante. O que faz com que isso, ao serem misturadas essas duas palavras, o diferir ele pegou o particípio dela, né, que é différent. Então, différence e différent ele juntou, fez différence com a letra A, para mostrar tanto, primeiro, que todo conceito, toda terminologia deve ser pensado na estrutura de diferenças da différence, que é o que o Saussure, lá do curso de Linguística Geral, que eu apresentei no episódio 11 do Psicanálise Paralela, você dá uma olhadinha lá, ele fala que a linguagem ela é composta por um conjunto de oposições e ela é feita de um sistema de diferenças, e são essas diferenças que constituem o valor dos signos linguísticos. O valor é dado, por consequência, o sentido é dado não por conta de uma identidade do signo, mas por conta de sua diferença em relação a todos os outros. Então esse é a primeira ideia que está dentro do conceito de différance. E a segunda ideia que está colocada é que, de um outro aspecto, não tomando o aspecto da estrutura, que seria o eixo que ele chama de paradigmático, porque é o eixo de todos os elementos da língua, e que ali é um em diferenciação ao outro, que vai dar uma certa organização. Um outro aspecto é que, num outro eixo, o eixo do sintagma, da palavra enquanto organizada na frase, que é uma atrás da outra, o sentido, a significação, depende de algo que se adia e que se produz nessa vinculação de uma palavra com a outra. Então, nenhuma palavra tem um sentido próprio,
ela depende das diferenças estruturais e também depende do texto ali que está colocado, do sintagma, da frase que está ali posta. Por consequência, o significado não vai se produzindo tão facilmente, ela precisa da outra palavra, da palavra anterior, para pensar isso. E a questão do texto, ou seja, da escrita, seria o que permitiria fazer uma análise considerando a desconstrução e essa proposta da diferença. Dá para entender o que ele está falando, mais ou menos? Não sei. Dá uma lida nesse texto que eu falei. Eu vou deixar até outros aí para a gente poder entender melhor. E ao longo da discussão eu coloco também. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai pegando na obra do Lévi-Strauss para discutir quais são os conceitos que o Lévi-Strauss traz. Por exemplo, o Lévi-Strauss tem uma questão entre a natureza e a cultura e trata os dois como se fossem transcendentais, né? A natureza é tudo aquilo que está dado e que não tem nenhum tipo de valor ou regra. Já a cultura é feita em função das regras e das condutas. O único elemento que está entre os dois é a proibição do incesto, porque ao mesmo tempo é universal, tudo isso que é universal é da natureza, e isso que é contextual e tem algumas regras, tem os valores sociais, é da cultura. Então a proibição do incesto é o único elemento que está entre a natureza e a cultura. O Derrida pega isso e fala, calma, o que é a natureza, o que é a cultura, enquanto termos que estão colocados numa linguagem, diferenciados um do outro e assim por diante. O que é Deus se eu não posso falar e pensar no diabo, por exemplo? Eu não posso falar de Deus enquanto uma entidade que tem um sentido próprio. O sentido do que é Deus depende do sentido que a gente atribui ao diabo. Então, as duas entidades, enquanto conceitos, estão aí numa certa questão com a qual a gente tem que trabalhar para desconstruir o que é o significado dado aí e transcendental proposto para cada um desses termos. O que é amizade e inimizade? Ele vai falando um pouco disso ao longo dessa conversação com a Roudinesco. Então, isso faz parte de um programa de trabalho do Derrida e que ele serviu-se disso para se aproximar da obra do Freud, da obra do Lacan, e que eu acho que serve para a gente poder refletir nessa discussão. Tudo bem? É mais uma apresentação para a gente se nortear um pouco melhor com o caminho aí dessa discussão. Acho que vale a pena dar uma lida nesse texto que eu citei, A Escritura e a Diferença, tem o livro da gramatologia e tem os outros materiais que eu vou deixar aí no link ao longo dessa apresentação do episódio 15. Tudo bem? Vou entrar agora no livro para a gente poder conhecer um pouco do que foi esse diálogo entre essas duas pessoas de peso aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Estamos no capítulo 9. Esse capítulo vai da página 199 até a página 234. Eu devo apresentar, sei lá, 5 ou 6 páginas nesse primeiro episódio. Eu já fiz um ensaio em casa para ver como seria, então vai ser mais ou menos isso, tá? E vamos caminhar aí nessa reflexão. Sugiro até que você possa ler o texto para poder voltar aqui e acompanhar, porque eu acho que vai ser bem mais interessante, tá bem? Ou tá aí acompanhando no próprio texto, fazendo suas anotações, tá beleza? Fica à vontade. Então, começa-se com a Roudinesco falando, né, que a psicanálise é o elemento de referência dessa discussão entre eles, e ela ela pronuncia a palavra psicanálise lembrando da bela ideia do Ferenczi, dizendo que este queria fundar uma sociedade dos amigos da psicanálise. Isso por conta do Freud já ter ali constituído, naquela época, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que era o grupo em que o Freud reunia aí os intelectuais para pensar com eles sobre a questão da psicanálise. Isso é bastante interessante e essa coisa dos amigos da psicanálise, acho que tem duas coisas aí interessantes. Uma delas é as reuniões das escolas de psicanálise e algumas delas mantêm as reuniões da quarta-feira à noite como uma referência às reuniões da quarta-feira do Freud. Uma outra coisa interessante, que eu acho na verdade mais interessante, é que nesse mesmo texto que eu falei anteriormente, do episódio 8, Explicações, Aplicações e Orientações, o Freud fala dos campos que querem ter uma postura amistosa com a psicanálise, as pessoas que adotam uma atitude amistosa com a psicanálise e que essas pessoas que seriam interessantes, porque elas estariam ali juntas, dialogando sobre o que é a psicanálise. Então, de algum modo, essa discussão aqui, ela faz um relançamento ou um paralelismo, utilizando o termo do projeto, com esse texto do episódio 8. Assiste lá, que eu acho que vale a pena pensar isso. Embora aqui o Derrida ele já tem uma outra discussão também do que é amizade, que eu acho fascinante, que eu acho que a gente tem que conhecer, tá?
A Roudinesco, então, continua dizendo que em 1964, Lacan fundou a Escola Freudiana de Paris e que essa escola, ela acolhia membros não psicanalistas. Eu vou deixar até aí na descrição o link da ata de fundação da escola e tem lá um momento que o Lacan fala da possibilidade de participação de não analistas, né? Diferentemente da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, que só deixava participar os próprios analistas e os analisandos, né, que fazem análise didática para fazer a formação. Então, ela está mostrando aqui esses campos que dão abertura para não praticantes, para pessoas de outras áreas também se envolverem com o campo da psicanálise. Ela diz, então, que teve um envolvimento muito próximo da psicanálise, que sua mãe, a Jenny Obre, era membro fundadora dessa escola e amiga próxima do Lacan, então ela estava imersa dentro da psicanálise desde criança. E que o Derrida também tinha uma relação muito próxima com a psicanálise, tanto por sua esposa, a Marguerite Derrida, que foi psicanalista e traduziu textos da Melanie Klein. Também ele foi amigo do Nicholas Abraham, que era psicanalista, e o aproximou do René Major há mais de 30 anos. Ela fala aqui, ela está no primeiro momento de apresentação, né, da sua conversação, ela relembra o René Major, e eu acho que vale a pena entender um pouco melhor do que se trata, porque ela volta nisso lá na frente no texto, e me parece muito valioso até para o que a gente está vivendo hoje, atualmente, né, tanto no campo da psicanálise quanto pensando no campo da nossa sociedade. Ela diz que o René Major, nos anos 70, 1976, 77, estava fazendo um projeto ali, um grupo chamado Confrontação, que era um grupo que reunia a juventude psicanalítica da França para poder discutir sobre os problemas das doenças institucionais, entre aspas, por conta da burocracia, das sociedades da IPA, por conta da agonia em relação ao Lacan, que era o último mestre vivo da psicanálise, pelo menos naquele momento, né? Depois do Lacan não teve mais ninguém que ocupou um certo lugar assim de trazer uma novidade para a psicanálise. A gente está aí tendo muito trabalho, né? Muitas produções, mas não nesse ponto como Lacan foi. E aí eu acho interessante conhecer um pouco mais desse Confrontação. Eu saí procurando na internet para ver se eu achava, e eu achei algumas indicações, inclusive no próprio material da Roudinesco, naquele livro chamado Por que a Psicanálise? É um livro que vale a pena ler. Ela faz uma reflexão da importância da psicanálise em relação às práticas, às terapias, à questão da violência, etc., que são temas que estão aqui permeando esse capítulo, essa discussão deles dois. Inclusive o livro como um todo, pensando agora. E o Confrontação, eu vou ler aqui um pedacinho do que ela diz nesse livro Por que a Psicanálise, está na página 157, que eu acho que ajuda a gente a entender. Olha só, os clínicos das novas gerações podiam finalmente frequentar-se fora de das suas respectivas associações. Foi a época da confrontação, que permitiu aos praticantes de todas as facetas criticarem suas instituições e trocarem ideias, especialmente quanto à maneira de exercer a psicanálise. Olha a riqueza disso, né? É que se as duas sociedades da IPA eram perpassadas por conflitos a propósito da formação dos analistas, a Escola Freudiana de Paris vinha atravessando uma grave crise provocada pelo fracasso da experiência do passe. Na verdade, as três estavam passando por problemas relacionados à formação dos psicanalistas, porque o passe no campo lacaniano tem a ver com o final de análise, portanto, com a formação dos psicanalistas. E é interessante como o grupo Confrontação era um espaço de debate, de aproximação da juventude psicanalítica para discutir sobre as burocracias dos espaços institucionais, assim como refletir sobre as questões da própria clínica. E, cara, como isso é rico, né? Como isso é valioso, como isso é importante. Ela fala aqui que a ideia e esse espírito do René Major era importante por conta de fazer uma luta contra todas as formas de colaboracionismo ou de cumplicidade, passadas ou presentes, dos psicanalistas com o nazismo, a tortura e com as ditaduras. Isso, inclusive, fez a possibilidade de acontecer os chamados estados gerais da psicanálise, que foram processos, né, eventos de reunião de participantes de diferentes países para conversarem sobre essas questões, né, sobre a psicanálise que estava apoiando nazismo, tortura, ditadura, a posição da IPA diante disso, etc. Mais à frente no texto
eles vão falar mais sobre isso, eu devo apresentar num próximo episódio, porque nesse eu acho que eu não consigo chegar lá a tempo. Mas eu acho que é muito legal a gente buscar isso, eu estou deixando até uns links no material para você conhecer um pouco melhor disso e como que é importante a gente refletir sobre esse assunto. E aí o Derrida começa a falar sobre a questão do amigo da psicanálise. E eu vou me permitir ler esse trecho porque é muito interessante, é muito bonito o que ele coloca, o que ele apresenta sobre o que seria um amigo da psicanálise. Tá? Ele diz o seguinte, olha só, gosto da expressão amigo da psicanálise. Ela diz a liberdade de uma aliança, um compromisso sem status institucional. O amigo mantém a reserva ou recuo necessários à crítica, à discussão, ao questionamento recíproco, às vezes o mais radical. Mas assim como a amizade, esse compromisso da própria existência, o compromisso no coração da experiência de pensamento, da experiência pura e simples, supõe uma aprovação irreversível, o sim, concedido à existência ou ao acontecimento não apenas de alguma coisa, a psicanálise, mas daqueles e daquelas cujo desejo pensante terá marcado sua origem e história, terá pago seu preço. Em suma, esse sim da amizade supõe a certeza de que a psicanálise permanece um acontecimento histórico insuprimível, a certeza de que é uma boa coisa e que deve ser amada, sustentada, inclusive ali onde, é o meu caso, alguém nunca praticou uma instituição, nem como analisado, nem como analista. Inclusive ali onde se cultivam as questões mais graves a respeito de um grande número de fenômenos ditos psicanalíticos, quer se trate de teoria, de instituição, de direito, de ética e de política. O amigo saúda uma espécie de revolução freudiana, presume que ela já marcou e que deveria continuar a marcar, sempre de outra maneira, o espaço no qual habitamos, pensamos, trabalhamos, escrevemos, ensinamos, etc. É claro que não a surpreenderei ao lhe dizer que carrego implicitamente esta palavra amizade de todas as preocupações, questões, afirmações, mutações mesmas que estão em ação em meu livro Políticas da Amizade, que supõe ele próprio uma certa herança psicanalítica sem a qual não teria sido possível, sobretudo em sua desconstrução do privilégio fraternalista. Por outro lado, não poupa, em particular num de seus capítulos, Freud e alguns de seus discípulos, no caso, Jung ou Ferenczi, nem sobretudo a interpretação psicanalítica da herança e das gerações até aqui. Aí tem um comentário falando sobre o que é esse até aqui, eu vou pular para a página seguinte, quando ele termina a fala dele dizendo mais um parágrafo. O amigo é, portanto, também aquele que zela por sua vigilância e que a exerce a uma certa distância. Sempre a ajustar, a deslocar. O amigo da psicanálise não pertence à corporação, mas reivindica o direito, se não o dever, de dizer a verdade àqueles que trabalham ou sofrem no interior do corpo da corporação. O direito, se não o dever, dizia. É preciso ficar mais atento que nunca a essa fronteira porosa, permeável e instável, que ao mesmo tempo garante e interdita a passagem entre a psicanálise e o direito, todas as questões de direito. Atualmente, como sabe, essa fronteira está submetida a uma grande turbulência. O amigo é aquele que aprova, aquece, afirma a necessidade insuprimível da psicanálise, isto é, antes de tudo, de seu porvir, mas que se interessa também por seu caráter problemático, às vezes artificial, artefatual, portanto desconstrutível e perfectível das relações entre a psicanálise e seu direito, como entre a teoria e a prática, entre a necessidade do saber e sua inscrição institucional, entre o espaço público da psicanálise e a originalidade absoluta de seu espaço secreto, irredutível a toda publicidade, para além mesmo do que se reconhece e legitima correntemente sob o conceito de sigilo profissional, médico, judiciário, etc. Longe de tudo autorizar, este outro sigilo pede, com um rigor no mínimo igual, uma outra ética, um outro direito, uma outra política, em suma, uma outra lei do outro, claro, uma outra heteronomia. E caramba, que reflexão valiosa sobre o que é amizade. Esse livro, Políticas da Amizade, eu vou colocar em um link falando dele, eu não achei o PDF do livro, é um material em que o Derrida faz uma desconstrução do que é o conceito de amizade. Porque a gente pensa, o que é amizade? Todo mundo tem seus termos para falar isso, e a gente fala como se o significado fosse já dado, como se fosse um termo transcendental, algo que remete à metafísica. E ele foi fazendo um trabalho de desconstrução pensando a amizade e, por consequência, o seu
par oposto, que é a inimizade, em diferentes autores, como que eles citam isso, articulam ao longo das obras, e quem são os autores que eles próprios citam para falar disso. Então ele foi fazendo um processo de desconstrução desses dois termos aí. Acho que vai dar pano para manga essa discussão. Mas é interessante como a ideia de amigo da psicanálise é aquele que está embutido, tanto o amigo no sentido de que confirma a existência, né? Estamos aqui diante da psicanálise quanto tal, mas também do amigo que traz uma postura de uma certa inimizade, porque critica, porque pondera, porque aponta dificuldades, porque diz calma lá, não é bem assim. Ou seja, essas duas posturas estão inseridas dentro da proposta do que seria uma amizade, o amigo da psicanálise, né? Na sequência, a Elizabeth Roudinesco fala que o Derrida manteve uma aproximação grande com os textos do Freud, por exemplo, num texto chamado Freud e a Cena da Escrita, que está nesse livro A Escritura e a Diferença. Acho que vale a pena dar uma olhada também. Ele até comenta depois sobre esse livro. E fala que, numa certa entrevista que ele deu, ele diz que está pronto a aceitar a hipótese segundo a qual, se não se é analisado, nada é possível. Que eu entendi como uma crítica aos psicanalistas que entendem que só é possível ler a psicanálise para quem é iniciado na psicanálise. Então ele fala, bom, se vocês acham que é isso, nada é possível, tudo bem, eu vou ler de qualquer maneira, né? A Elizabeth fala que ela se incomoda com essa postura religiosa no campo psicanalítico, então se isso existia, ainda existe, né? Isso se coloca, e que concorda com ele diante disso, ao ponto de já ter partilhado sua opinião, né? Ela fala que em relação ao Lacan, ela está citando os dois, né? A aproximação do Derrida com o Freud e com o Lacan. Ela fala que em relação ao Lacan, ele não conheceu a obra até um certo momento, demorou um pouco para ter proximidade. Mas ao contrário dos amigos do Lacan, das pessoas que lhes eram caras de fato, o Derrida conseguiu ler a obra do Lacan e fez questionamentos, críticas a essa obra. Ela cita que um conjunto de amigos dele, do Lacan, como Georges Bataille, o Maurice Merleau-Ponty, o Claude Lévi-Strauss, que eu citei nos episódios, o Roman Jakobson, não leram o material do Lacan por conta de ser um material muito hermético, como eu falei nos episódios do próprio Lacan, né? Principalmente no episódio 10 da Ciência e a Verdade e no episódio 14, que eu também falei sobre isso. E até tem uma entrevista, o Lévi-Strauss fala, o Lacan é difícil, eu não vou ali, é algo complicado demais para entender, né? Bastante hermético, fechado. Ou seja, esses que seriam amigos intelectuais que o Lacan queria do seu lado ali trabalhando de algum modo, não leram o material dele por N motivos, né? Principalmente por sua dificuldade. E que o Lacan também não era nem tão conhecido até 1966, quando os escritos foram publicados, que foi na explosão do movimento estruturalista. O Foucault também estava explodindo naquele momento, embora já tinha vários materiais, mas ali o Foucault aparece também na cena com muita força. E aí os escritos foi muito importante. Eu achei até interessante porque eu falando A Ciência e a Verdade é o texto que foi publicado em 1966 no próprio Escritos, né? Embora tenha sido a primeira aula do seminário 13 dele, né? E aí ela diz que o Lacan sofreu com a incompreensão dos seus amigos, que não liam, se incomodou bastante com isso. Ela cita até a própria obra dela para poder conhecer um pouco mais disso. E fala que, por outro lado, os filósofos da nova geração puderam ler o Lacan, mas aí já não teve tanta chance de se aproximar. Ela fala até de uma conferência dentro do colóquio Lacan com os filósofos, que só aconteceu posteriormente, né? Não teve proximidade com Lacan nesse sentido. Então ela está comentando aí a proximidade que o Derrida tem com a obra do Freud, com a obra do Lacan. E agora ele vai comentar um pouco mais sobre isso, entrando nesses textos que ele foi discutindo, que eu acho que são bem valiosos para a gente pensar. Ele fala que, na página 203, que ele até então estava se aproximando de forma fragmentária da obra do Freud nos anos 64, 65, e do Lacan de maneira muito lacunar. E quando ele foi construindo a matriz da proposta da gramatologia, que é um dos livros mais importantes aí dele, ele foi dali se aproximando das obras. Em relação ao Lacan, foi muito superficialmente nesse momento que ele se aproximou de dois textos muito importantes do Lacan, que são O Função e Campo da Fala da Linguagem, que está nos escritos, é um texto de 1953, 52, que é o discurso de Roma, é o momento que o Lacan está mostrando seu empreendimento, qual que é a sua proposta
retorno a Freud, de revitalização da psicanálise. Ele está falando sobre a fala plena, a fala vazia, articulando a questão do tempo lógico, que ele assume finalmente na sua prática, porque antes ele não assumia diante dos psicanalistas da IPA, embora já estivesse trabalhando com a noção do tempo lógico, que é a questão da sessão ser encerrada num certo momento, sem se preocupar com a hora, mas para provocar efeitos na escuta do paciente, né, nas associações que o paciente traz. E o outro texto é A Instância da Letra no Inconsciente, ou A Razão desde Freud, que eu acho que é de 56, que também está nos escritos, os dois livros estão nos escritos, e que é um texto, esse sim, aí o Lacan já vai falar sobre a sua leitura do signo linguístico, ele vai falar do Saussure, ele vai falar da teoria do significante, ele vai propor sua noção de metáfora diante disso, de metonímia. Então já é um texto mais como uma reelaboração ou a sua forma de ler o campo da linguística estrutural, tá? Então ele fala, eu tive uma aproximação muito sucinta, de 63 a 1965, ele elaborou a problemática do traço, que agenciava uma desconstrução do logocentrismo e do falocentrismo, e aí, nesse aspecto, é porque o traço, ele diz respeito ao texto que está ali marcado como exatamente esse traço que não é um significante, que não se apresenta nas diferenciações dos significantes em si, que não tem um significado próprio, que posterga um pouco a significação, e por conta disso ele vai fazer uma crítica ao logocentrismo, que eu falei antes, ao fonocentrismo e também ao falocentrismo, porque de algum modo o logo, que é o logos, a palavra, está sempre ligada à questão do significante fálico, do falo enquanto tal. E aí o falo enquanto esse elemento que faz parte da cadeia simbólica, que é a estrutura enquanto tal, mas está fora, que é mais uma dessas entidades que estão aí organizando, ordenando as estruturas dentro do pensamento do Ocidente. E por consequência faz parte de uma reflexão metafísica, né? No episódio 13, quando eu estava falando no final do texto A Ciência e a Verdade, Lacan começa a falar sobre o falo, e aí o Derrida se põe a criticar a questão do falo em Lacan, embora não critique esse texto, A Ciência e a Verdade, faça uma crítica a outros textos do Lacan. Ele fala então que ele começou a perceber e analisar a dívida de Freud com respeito à metafísica. Esse é o empreendimento, a metafísica enquanto pensar os termos transcendentalmente, como se eles já existissem com significados dados, ao invés de repensar e desconstruir essa leitura. Ele fala então que essa atitude desconstrutora tem a ver com a desconstrução do primado do presente, da presença plena, da presença para si, da consciência e, portanto, de pôr em ação os recursos da própria psicanálise. E nesse texto desse livro, A Escritura e a Diferença, em que ele fala sobre a estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas, esse é o título, ele mostra como ele faz esse caminho da desconstrução tem a ver com a postura de algumas pessoas, como o próprio Nietzsche, que faz toda uma desconstrução de um conjunto de conceitos, o próprio Freud, que desconstrói a ideia da consciência enquanto tal e coloca ênfase no inconsciente, e aí ele vai falar aqui sobre a leitura que ele faz sobre isso, e também no Heidegger, que faz uma crítica ao teologocentrismo, né, que aí tem questão da palavra e da noção de Deus ali colocada, né, que eu acho que vale a pena ler para a gente poder entender melhor. E ele fala que essa discussão do traço era indispensável para situar o problema dele, a questão que ele estava levantando, e que a ideia da diferença, que foi um outro texto dele, e que está nesse livro, né, tem um livro da gramatologia e tem esse livro A Escritura e a Diferença, ela serviu para ele poder reinterpretar esse rastro que foi colocado em relação a esses autores que eu estou citando aqui. Ele diz ali que ele foi convidado pelo André Green para poder, ele era um psicanalista, para dar uma conferência na Sociedade Psicanalítica de Paris e fez um ensaio sobre o bloco mágico para a revista Telquel. Ele fala aqui que tem muito pano para manga nessa discussão aqui que valeria a pena considerar em outros contextos, mas que é algo bastante importante. Eu vou parar um pouco para falar sobre o bloco mágico, porque acho que ajuda a entender o que é a noção do traço e como que ele estava lendo a obra do Freud, tá bem? Esse texto em que o Freud fala sobre o bloco mágico é um texto pequeno, tem umas 5, 6 páginas e é legal de ler, acho que vale a pena dar uma lida, chamado Uma Nota sobre o Bloco Mágico, está lá no volume 19. O Freud se utiliza desse brinquedo, que é o bloco mágico. Eu vou deixar um link aí
com um vídeo mostrando como ele é, para você poder até ajudar a entender a explicação que o Freud dá. E nesse texto que o Derrida se apropria para pensar a questão do traço no Freud, o Freud utiliza esse bloco, que é um brinquedo, que ele tem uma máquina, que tem duas partes onde você segura para poder fazer a atividade que vai ser proposta, e ele é formado por duas camadas, uma com um tipo de papel material de cera e um com material de celofane por cima. E para você poder utilizá-lo, você vai utilizando o mecanismo de maneira tal que o papel que está por cima vai se ligando ao papel de cera que está colocado embaixo. E isso vai fazendo com que se crie um traçado nessa folha de baixo que tem a cera. E o Freud apresenta como funciona, assim, como é que é. Você não precisa usar uma caneta, nada disso. Você só precisa de um objeto como uma lâmina que está ali, e essa lâmina vai fazendo com que uma aderência se produza entre as duas camadas. E quando você vai utilizando o aparelho que depende das duas mãos mexendo, você está lá mexendo dos dois lados, esse traçado vai se produzindo. Isso faz com que um registro se marque, mas está marcado não enquanto palavra, mas enquanto um traçado. E basta que você vire de cabeça para baixo, mexa, para que as duas folhas se separem. Quando elas duas se separam, o traçado desaparece e a escrita, ele não aparece mais e a folha fica limpa novamente. Se você quiser escrever de novo, basta continuar utilizando, que novamente um traçado vai fazendo com que uma camada fique aderida à outra e, por consequência, marque alguma coisa. Na hora que vira de cabeça para baixo, as duas se afastam e ficam limpas de novo. E ele fala que isso ajuda a pensar o que é o sistema percepção-consciência e o inconsciente. A tópica dele, o que é o sistema percepção e o que é o inconsciente. Ele diz assim, o registro não fica marcado na camada de cima, que é o sistema percepção-consciência. Ele é um registro que serve para captar os elementos e ele se adere ao inconsciente, onde aí sim um registro se produz. Então o registro se marca enquanto memória, traçado, na lâmina de baixo, de cera que está ali colocado por baixo. Só que basta com que alguma coisa aconteça ali para a gente entender que de fato não está marcado na lâmina de cima. Por conta disso, a gente pensa, ele vai colocando, a analogia que se coloca, é que esse sistema de cima, ele não registra nada, mas ele capta. E o registro se faz no de baixo. Aí ele dá um passo a mais na analogia. Ele diz que, por outro lado, sempre que você coloca esse movimento de limpar a aderência e, por consequência, fazer o papel ficar virgem novamente, é como se o traçado desaparecesse. Mas se você olhar direito, com uma luz certa, você vai ver que na camada de baixo da lâmina com cera, alguma coisa de fato está marcada. Embora pareça que não, mas está marcada. Alguma coisa se marcou. E é preciso o tempo, uma certa temporalidade, para que essa marca vá ficando cada vez mais colocada ali, evidente nesse processo. Ou seja, o que é o inconsciente? É um registro de memória que vai guardando esses traços, acumulando isso, e na medida que você vai ali mexendo, ele vai podendo colocar novos conteúdos, né? E o sistema percepção-consciência, ele sempre se limpa na medida em que ele zera, como se no momento que ele perde a inervação dos processos que estão ali colocados, a sua ligação com o inconsciente, alguma coisa se desfaz e depois pode realizar de novo. Tá dando para entender? Essa é a discussão dentro do bloco mágico que serviu muito para o Derrida pensar sobre a questão do traço na obra do Freud. Ele disse assim, esse projeto dele de desconstrução ia no sentido de pegar a obra do Freud, não no sentido dos conceitos, como o conceito mudou de um lugar para outro, mas de pensar se na obra do Freud não tinha ali uma questão da escritura e do traço que não é o significante, que não é a palavra. E aí ele fala, o inconsciente no Freud é, na verdade, uma máquina de escrita, porque é uma máquina que produz um traçado, e esse traçado vai dando a possibilidade de constituir os elementos que vão aí se colocando para a consciência. E o recalque é fundamental nesse processo, porque permite um certo apagamento para que alguma coisa nova se coloque. Se fosse o tempo todo registrando, ou se fosse o tempo todo esquecendo, recalcando, você não conseguiria ter o efeito que tem esse movimento
de registrar, de se perder, de alguma coisa ficar marcada, de registrar, de se perder, alguma coisa ficar marcada, e aí a gente tem a noção do que é o inconsciente, que não é inconsciente enquanto cérebro, mas inconsciente enquanto uma máquina de escrita que vai delineando traçados que estão colocando-se ali. E ele faz uma articulação desde o projeto para uma psicologia científica do Freud, passando pelo texto da interpretação dos sonhos, em que o Freud utiliza exemplos dos hieróglifos para falar do sonho, da escrita chinesa, que são traçados, né, são traços para poder pensar o que é o simbolismo do sonho. Então essa é uma noção bem distinta, bem interessante, e esse é um texto que está nesse livro da Escritura e a Diferença também, se chama Freud e a Cena da Escrita, que dá para entender o que o Freud propôs no bloco mágico e como que o Derrida está fazendo essa leitura da apresentação freudiana. Ele continua então falando sobre a aproximação que ele teve da obra do Lacan, mais especificamente agora, dizendo que entre os anos ali de 68 e 1971, ele foi se aproximando da obra do Lacan e ao mesmo tempo ele encontrou coisas apaixonantes, assim como alguns resíduos de metafísica, porque ao mesmo tempo que o Lacan criticava, ele acabava caindo também numa certa metafísica. Ele fala que, quando ele pega o função e campo da fala da linguagem, que o Lacan está falando de fala verdadeira, fala plena, fala vazia, da lógica do significante, ou da sua referência a Heidegger, ele tende a cair numa certa metafísica. E essa é uma discussão bastante interessante para a gente poder pensar e tentar entender. Um outro material que ele cita é um dos textos que também está na obra dos Escritos. Perceba que o Derrida ele não está fazendo uma reflexão sobre a clínica lacaniana, ele está fazendo uma reflexão sobre os textos. Então a proposta dele da desconstrução tem por base a leitura dos textos, por conta da questão do traço, da escrita que está ali colocada. E ele faz um comentário sobre o seminário sobre a carta roubada, que é o seminário que faz a abertura do livro Escritos do Lacan. Esse seminário, se você leu, não sei se você já leu o conto, né, mas o que é o conto A Carta Roubada? Ele é um conto do Edgar Allan Poe, juntamente com alguns outros que fazem parte de uma trilogia de contos sobre o detetive Dupin. E esse detetive recebe a incumbência da polícia de resgatar uma carta da rainha por conta do ministro, ali junto com o rei e a rainha, ter conseguido identificar essa carta e pegá-la e roubá-la para ele. Por conta disso, a rainha fica numa posição complicada, porque o conteúdo da carta ali é importante e, nesse sentido, procura ajuda. A polícia faz uma investigação na casa do ministro, mas não encontra, e o Dupin mostra como que ele conseguiu encontrar essa carta. Ele chega na casa do ministro, ele identifica, se colocando no lugar do ministro, e essa é uma das sacadas do Lacan, e se colocar no lugar dele, faz com que o Dupin entenda que a carta poderia estar muito mais fácil de se encontrar do que parecia, e que por conta disso a polícia, achando que estava em algum lugar super escondido, nem procurou onde estaria, que estaria muito fácil de se encontrar, e ele faz uma estratégia para que o ministro não identifique ali, ele troca as cartas e, enfim, pega a carta que pode ser devolvida à rainha. O Lacan utiliza esse conto para poder fazer uma discussão sobre duas cenas ternárias, né, de 3 personagens, comparando aí para pensar a questão da estrutura ternária e também para pensar o movimento do significante, porque ele faz essa articulação da palavra carta, que é lettre, que também serve para falar de letra, e ele utilizou a lettre para falar sobre o significante, que o significante ele sai da rainha, ele se perde no processo, mas no final das contas ele volta para o próprio lugar, ou seja, as cartas sempre chegam a seu destino. Esse é o ponto do movimento significante na leitura do Lacan. As duas cenas, então, o Lacan faz um formalismo para poder pensá-las, né? Ele coloca o rei, o ministro e a rainha na primeira cena. O rei não está vendo nada, o ministro vê e consegue fazer um jogo para conseguir capturar a carta, e a rainha está vendo, mas não pode fazer nada diante disso, porque senão vai denunciar a carta para o rei. Na segunda cena, você tem a polícia, o ministro e Dupin. A polícia não vê nada como o rei, o ministro fica na posição de ver, mas não poder fazer nada diante daquilo, porque ele estava perdido ali com a rainha, e o Dupin, ele faz uma estratégia em que ele consegue pegar essa carta na frente do ministro sem que ele se dê conta disso, tal como o ministro fez na primeira cena. Então ele usa aí de uma maneira formal para pensar duas cenas aí em termos de estruturas ternárias para considerar a sua obra, sua produção,
que tem tudo a ver com a proposta que ele tinha de pensar o campo psicanalítico naquele momento. E quando o Derrida pega esse texto, ele faz uma crítica, ele escreve um ensaio lá chamado O Fator da Verdade ou O Carteiro da Verdade, a depender da tradução, e ele faz um comentário com base na sua ideia de desconstrução, na questão do texto, do traço, dizendo que o Lacan faz algumas confusões. Primeiro, que ele faz a análise do conto de Edgar Allan Poe com base numa ideia que já estava pré-existente para ele. Ele só usou o conto para exemplificar o que ele queria. Primeiro aspecto. Portanto, ele não se deixou guiar pelas quantidades de possibilidades daquele texto ali colocado. Um outro aspecto, quando Lacan associa a lettre, que serve para a letra, para a carta e para a palavra, com o significante, ele esquece que a letra também significa letra. E é isso diz respeito ao traço, não ao significante. Mas aqui é uma leitura do Lacan de 1960 e poucos, né? Ele fez essa discussão quando ele estava no Seminário 2, que era 1954, 55, eu acho. Bem diferentemente do Derrida, que já estava em 75, e o Lacan já estava tendo uma nova leitura também da questão do significante, do traço, etc. Um outro aspecto também que o Derrida fala é o seguinte: o Lacan se fechou a somente uma carta, mas na verdade havia outras cartas. Tem a carta que o Dupin recebeu, a carta que ele deixou para o ministro, que era diferente, para fazer a troca, a própria carta que o ministro fez a troca com a da rainha. Não foi só uma carta que voltou a seu destino, tinha várias outras cartas ali. E o Lacan fez com que essa carta caminhasse do jeito que ele queria. Um outro aspecto é de que essa obra ela dialoga com outros dois contos do Edgar Allan Poe com o Detetive Dupin, né, que são Assassinatos na Rua Morgue, e tem um outro que eu não estou lembrando agora. E o que o Lacan não faz essa análise, considerando o traço que está ali permeando esses materiais, e que para o Derrida isso faz até um movimento para pensar o próprio, acho que o Jorge Luiz Borges, eu não sei se é ele. Um último aspecto que eu estou me lembrando agora é de que o próprio formalismo de colocar essas duas cenas ternárias numa estrutura aí, também foi algo que o Lacan fez, segundo Derrida, premeditadamente. Ele quis que fosse assim, embora tivesse o próprio narrador, que é um personagem, não é o Edgar Allan Poe, que também faz parte do processo como um todo. No momento que o Dupin vai roubar a carta do ministro, o Dupin pede para que alguém faça um barulho na rua, essa pessoa não é considerada pelo Lacan. Então, para o Derrida, o Lacan está fazendo escolhas que não fazem parte de uma leitura que não considera o traço do texto, mas uma leitura que já está embasada anteriormente, a prioristicamente, nas suas próprias concepções, portanto, cai no campo da metafísica, cai no campo de uma verdade que ele já queria colocar ali, ao invés de analisar aquele texto. Eu sugiro para você, caso você queira, alguns textos que são o artigo, né? Lacan e Derrida em torno de A Carta Roubada de Poe. Vou colocar aí o link na descrição. Tem um outro artigo também chamado O Conto Policial e as Origens da Psicanálise, que eu acho que são materiais que vão contribuir para essa reflexão aqui, tá? Ele continua falando aqui com a Rudinesco que ele saiba, o Lacan nunca lhe respondeu a respeito disso, e ele fala aqui sobre sua postura em relação ao Freud. Ele fala que sua preocupação era de encontrar numa lógica do inconsciente para sustentar um certo discurso que ele estava tentando pensar a questão da diferença, que via pela via do traço, não pela via da significação, dos conteúdos, dos significados, desses termos metafísicos, de entender que a consciência enquanto tal, que ela existe, ou o sujeito, ou Deus, ou a verdade, etc. Mas pensar a questão de um traço que vai se produzindo nessas discussões e que não tem um significado dado, né, um significado próprio aí, transcendental. Ele diz assim, tratava-se de tentar buscar a questão da diferença originária, de tudo que ia contra, que minava ou ameaçava a autoridade absoluta do presente vivo, da apresentação do sentido, do movimento, da temporalização e da constituição do ego ou do alter ego, da vida e do presente na fenomenologia, ou seja, essa crítica a esse elemento que está ali ordenando tudo, como se ele tivesse um sentido próprio, ao invés de ser considerado em suas diferenças em relação tanto à sua estrutura de constituição, quanto ao próprio texto em que ele está inserido ali na obra desse autor. Ele diz então, mas o amigo da psicanálise permanecia ali atento diante aos esquemas metafísicos que iam aparecendo no projeto do Freud e do Lacan, né? Era isso que lhe preocupava. E ele fala, nenhum texto é sempre homogêneo,
Esse era o axioma categórico que ele tinha para fazer as suas interpretações. Era dessa maneira que ele tentava fazer uma leitura desses campos, né? E aqui ele termina o ponto da apresentação dele, dessa parte do diálogo. A Roudinesco vai continuar falando sobre a questão da metapsicologia, e ele vai começar, junto com ela, a discutir sobre a metapsicologia freudiana, que eu acho que vai dar pano para manga também para a gente poder discutir num próximo episódio, que vai ser o 16, tá bem? Eu só queria tecer um pequeno comentário sobre esse começo de reflexão, porque eu acho que é bastante válido para a gente pensar aqui. E que é o seguinte, quando eu fui pensar na possibilidade de entrar nesse diálogo de Derrida com a Roudinesco, me chamou a atenção como que é bastante produtiva a forma como ele pôde refletir sobre o campo da psicanálise, trazendo uma outra concepção, uma outra compreensão para fazer isso. Isso permite com que a gente avance em algumas leituras que não ficam tão claras, né? Por exemplo, quando Lacan, com seu formalismo, faz um retorno a Freud, ele não está de modo algum lendo o Freud da maneira que o Derrida está propondo ler o Freud, a partir do traço. Ele está lendo o Freud a partir da noção de significante. É o significante que faz as marcações, é o significante que constitui o campo pulsional, é o significante que faz todos os processos acontecerem. E é muito diferente da leitura, pelo menos aqui, que o Freud tinha do que é o inconsciente. O inconsciente era formado por traços desse registro do sistema perceptivo com esse sistema inconsciente que está lidado e que o texto do Bloco Mágico ajuda muito a entender. E aí é bastante valioso pensar isso porque mostra como uma concepção é distinta da outra, como que a gente precisa separá-las um pouco para poder entender as diferenças que estão aí colocadas, vou falar dessa forma, porque assim, geralmente no campo psicanalítico a gente fala do Freud a partir do Lacan. E aí é como se só existisse o Freud do Lacan, como se não existisse o Freud que tem sua obra. E isso coloca muita dificuldade para entender diferentes conceitos do Freud, porque a gente só consegue entender como se fosse o Lacan falando deles. E existem coisas muito distintas aí. Por exemplo, a gente faz algumas confusões do simbólico com o inconsciente, do simbólico em Lacan com o inconsciente no Freud. Eles são distintos. Acho que vale a pena dar uma lida no livro do Gilbert Jactini, né? Jacques Lacan. Ele vai mostrando essas distinções entre os dois autores. Eu acho que vale a pena conhecer. Assim como tem o livro do Luiz de Andrade, que eu já vim falando até no outro episódio, que é o Lacan, um novo Freud. Eu acho que mostra diferenças bem claras entre um autor e outro. Eu acho que ajuda a gente a entender isso. E outras diferenças que são importantes, né? Por exemplo, a concepção de Freud de que o inconsciente ele está entre, principalmente no que diz respeito à pulsão, né? Embora o inconsciente seja psíquico, ele tem uma relação muito Freud, ele tem uma relação muito importante com os aspectos biológicos. Quando a gente for entrar na próxima parte sobre a metapsicologia, a Roudinesco vai falar sobre isso e o Derrida vai discutir a respeito disso. Eu acho que é muito importante também. Então esse movimento de trazer o Derrida junto com a Roudinesco para pensar esse campo, que é o campo da psicanálise, é o de fazer uma certa limpeza nas misturas que a gente tende a fazer entre os autores. E eu acho que é por essa via que eu vou caminhar desse episódio. Eu já venho fazendo isso, né? Mas que eu vou caminhar desse episódio até o final dos episódios falando desse texto aqui do elogio da psicanálise. É um elogio à psicanálise, mas é um elogio que traz aí um questionamento a ela, um outro olhar a respeito, a consideração do seu texto e da sua problemática por uma outra via que não necessariamente da que a gente costuma encontrar no seio psicanalítico e assim por diante. Vamos caminhar por essa via. O que você está com dúvida? O que você entendeu? Coloca aí no comentário, porque isso ajuda. Eu posso ir tentar ajudar você a refletir a respeito disso, ou dar outros materiais, ou a gente até debater para ver se está ficando claro o que eu estou falando até para mim, né, junto nessa discussão, e a gente possa construir uma reflexão aí, colocando diferenças entre um trabalho e outro, um texto e outro, e assim por diante. Eu continuo então a partir da página 206 no próximo episódio, que é quando eles vão discutir sobre a metapsicologia, e um pouquinho mais à frente eles vão falar sobre a geopsicanálise, que eu acho bem interessante. Se der, dá uma lida no texto e vamos continuando nessa reflexão, tá bem? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!